Voltamos aqui diretamente de Roma neste dia e neste momento histórico. Você que nos acompanha agora em Portugal, no Brasil, pela TV Canção Nova, também por toda a rede Canção Nova de rádio, a nossa saudação. E olha, estamos aqui com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, primaz do Brasil, membro do C9, aquele conselho com 9 cardeais que ajudaram o Papa na reforma da Cúria Romana e em tantas outras coisas. Então a gente tem muito o que conversar, mas eu quero acrescentar algo muito especial a respeito de Dom Sérgio da Rocha. Para quem não conhece, um grande pai, de uma grande paternidade. Quando arcebispo de Brasília, pude experimentar a sua paternidade, algo que não vou esquecer até a minha morte. Então é um prazer muito grande e estou até emocionado de estar aqui com o senhor. Obrigado. Igualmente, eu me alegro de estar com você, Ronaldo, e também com tantos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Canção Nova. É sempre uma alegria, uma graça poder estar participando de um momento de conversa, de reflexão com vocês que prestam um serviço tão bonito à igreja no âmbito da comunicação, evangelizando de modo especial através da comunicação. Quem o conhece sabe que tudo que o senhor vive, tudo que o senhor faz é com uma entrega total e com uma beleza total também que nos encanta, Dom Sérgio. Mas vamos lá, e esses momentos, a sua chegada, a sua percepção de tudo isso que nós estamos vivendo aqui em Roma neste momento. Bem, nós temos confirmado aquilo que já sabíamos, isto é, o afeto imenso que se tem pelo Papa Francisco, não só dentro da igreja, mas no mundo. Tanta gente que o admira, tanta gente que mesmo sem ser católico expressa agora o seu pesar e sua gratidão ao Papa Francisco, mas também quantos que vêm para poder despedir-se rezando junto dele, de certo modo, agradecendo a Deus por ele e agradecendo a ele. Nós trazemos no coração uma gratidão imensa ao Papa Francisco pelo bem que ele fez, não só pela igreja, mas pela humanidade. E nós, brasileiros, sobretudo, temos um carinho especial por ele. Não conseguimos certamente ter o mesmo carinho que ele tinha conosco. Eu fui testemunha de quantas vezes o Papa expressou o seu afeto pelo povo brasileiro, pela igreja no Brasil, pelo episcopado brasileiro. Eu muitas vezes transmiti a ele o abraço e a oração, não só lá da Bahia, onde estou em Salvador, mas do Brasil. E ele sempre, de maneira muito simples, fraterna, alegre, agradecia e me pedia para transmitir também sua bênção ao povo brasileiro. Será o seu primeiro conclave, seu primeiro momento aqui ao lado dos cardeais. E antes de lhe perguntar sobre isso, eu queria primeiro, me veio aqui, quero fazer numa ordem, queria primeiro lhe perguntar sobre ser membro do C9. O senhor esteve ao lado de Francisco nas principais preocupações dele, porque esse conselho era para tratar das coisas mais difíceis, não era? Veja, é uma iniciativa do Papa Francisco, a criação de um conselho de cardeais. São 9 cardeais que, de certo modo, representavam os continentes, mas não havia uma representação oficial. Ele quis contar com cardeais de diferentes continentes, diferentes países, de todas as 3 Américas. Era eu, naturalmente, na América do Sul, na América Latina, e o cardeal Lacroix, lá do Canadá, lá de Quebec. Éramos nós 2 das Américas. Da África tinha o seu representante, da Ásia o seu, a Europa, que tinha um pouco mais, e a Cúria Romana. O cardeal Parolin, inclusive, o secretário de Estado, faz parte. E esse era um grupo que o Papa quis que compartilhasse com ele, primeiramente, a reflexão. Não quer dizer que nós tomávamos decisões. Um conselho é para ajudar naquilo que é possível. Então, os assuntos sempre muito reservados que o Papa levava para essas reuniões, nós refletíamos, havia estudo a respeito, não era uma simples reflexão. Nós também fomos ajudados em vários momentos por especialistas nos diversos assuntos, a começar dos dicastérios da Cúria Romana. E, como sabemos, o Papa tinha uma preocupação muito grande com o que se passava no mundo de hoje. Não é só aquilo que era assunto mais interno de igreja.
esse conselho, sem dúvida, se ocupou de colaborar no encaminhamento da reforma da Cúria Romana, mas o Papa Francisco trazia sempre no seu coração o amor pela humanidade, uma preocupação muito grande pela humanidade, sobretudo com a questão da paz no mundo. Sempre esteve no coração do Papa essa preocupação com os países em guerra, sobretudo aquelas situações de conflito que não são devidamente consideradas na geopolítica mundial. E o Papa, no seu coração tão amoroso, de pai, de pastor, sempre trouxe esse tipo de situação. E outras, essa eu posso mencionar, porque publicamente se conhece, se sabia desta postura do Papa, sempre querendo promover a paz. E não era um simples desejo. O Papa tinha iniciativas concretas, como bem sabemos, contando com colaboradores mais próximos, com a diplomacia vaticana, enfim, para poder ajudar a superação de situações de conflito no mundo. Uma coisa que certamente fez o Papa sofrer muito, essas situações de guerra, situações dos migrantes, dos refugiados, também por causa de tantas guerras. Mas foi um privilégio espiritual, né, eu poder participar desse conselho. O Papa Francisco sempre insistiu que os cardeais fossem servidores do povo e não príncipes, né, como num tempo se entendeu, mas que nós fôssemos, de fato, servidores fiéis do povo de Deus e tivéssemos essa postura de serviço humilde. Então, eu desempenhei várias funções na Cúria Romana, no pontificado de Papa Francisco. Eu fui do conselho do sínodo já desde o tempo do Papa Bento. Na verdade, quem me nomeou primeiro foi o Papa Bento, mas participei do conselho do próprio sínodo, era membro do dicastério para os bispos, da congregação para o clero, da Comissão para a América Latina. Então eu vinha com frequência a Roma, nem sempre encontrando o Santo Padre, mas sobretudo nessas reuniões que aconteciam na Santa Marta, a casa onde o Papa residiu, como bem sabemos, onde ele escolheu como residência, buscando até mesmo um estilo de vida mais simples, e ali nós nos reunimos muitas vezes. E o Papa sempre nos acolhia de modo muito paterno e fraterno, muito simples, espontâneo, bem conhecemos ele, e de uma capacidade de escuta imensa. O Papa conseguia escutar por horas a fio, sem interromper, coisa que é difícil até para mim, né? Creio que nós, às vezes, temos uma dificuldade em ouvir longamente, mas o Papa era capaz. E é uma das lições que eu aprendi com ele, a capacidade de ouvir, de aprender com o outro, de valorizar o outro, que ele sempre testemunhou, sobretudo nessas reuniões. Mas não é um privilégio mundano, segundo os critérios do mundo. É uma graça que eu recebi e me surpreendeu, assim como a nomeação para o cardinalato. Na época você estava, no primeiro momento, que nem eu sabia, e vocês é que me comunicaram que o Papa tinha me nomeado cardeal em 2016, e também eu não soube da minha nomeação para o Conselho de Cardeais, a não ser depois de publicada, porque o Papa tinha me escrito, até me perguntando se eu estava disponível para assumir essa missão. Mas como acho que ele tinha certeza que eu ia procurar atender a comunicação, acabou sendo publicado primeiro do que eu pudesse, na verdade, receber e responder esse bilhete dele. E eu deixei por último agora, na última vinda, um pouquinho antes da Semana Santa, também um bilhete ao Papa, onde eu agradecia, não pude falar com ele pessoalmente, mas quis deixar uma gratidão imensa, não só minha, mas do Brasil, do povo brasileiro, a ele. E, naturalmente, agradeci a ele que continuava a nos ensinar e a guiar a igreja, não mais numa cátedra como é conhecida, mas na cátedra representada pela sua cadeira de rodas, que nos ensinou muito, na cátedra representada pelo seu leito, seja no hospital, seja na Casa Santa Marta. Dom Sérgio mencionou aqui, realmente foi uma grande surpresa para ele quando foi criado cardeal. Numa manhã de domingo, ele estava exatamente numa visita pastoral, num dos lugares mais pobres, mais humildes do Distrito Federal, na periferia do Distrito Federal. E foi tomado realmente de grande surpresa. E praticamente foi o Ronaldo quem me confirmou, porque eu tinha recebido essa notícia logo cedo, no domingo, a caminho desta comunidade
lá em Brasília. Mas acontece que eu não tinha uma comunicação formal. Mas quando eu cheguei nessa comunidade, encontrei você lá, já a Canção Nova, eu disse, então é verdade. Então eu creio que foi a Canção Nova quem me comunicou que de fato eu estava sendo nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Ele sempre surpreendia, né? Eu acho que o Papa Francisco, ele foi uma surpresa de Deus para nós, porque não se esperava, como em outros conclaves, não se esperava exatamente aqueles que foram eleitos. Mas ele muitas vezes surpreendeu pela sua generosidade. E no meu caso, só para completar, a nomeação não só de cardeal, mas a nomeação como membro desse Conselho de Cardeais expressava muito bem o apreço do Papa à Igreja no Brasil. Não era uma questão pessoal. Eu sempre entendi assim. Claro que eu tinha que agradecer ao Papa a consideração comigo, mas, sinceramente, eu me sentia alguém que, em nome da Igreja no Brasil, colaborava, ainda que não representando de maneira formal. E tenho muito a agradecer porque foi um gesto de confiança do Papa, não só na minha pessoa, mas na Igreja, na caminhada que nós realizávamos como Igreja no Brasil. Dom Sérgio, vamos lá. E qual foi a sensação de já ontem, hoje, o senhor chegar na congregação geral e ali ver o rosto de cardeais do mundo inteiro, e fico pensando aqui, com eles nós escolheremos o novo Papa. Como é que é essa sensação de um cardeal ali junto a outros para este momento histórico? Bem, é uma situação muito especial. Eu, claro que, sinceramente, preferia não passar por ela, porque se vamos para um conclave é porque o Papa já não está, mas, sem dúvida, que é um momento de grave responsabilidade da nossa parte, dos cardeais, porque nós vamos estar escolhendo o sucessor de Pedro, uma tarefa que é delegada aos cardeais e que é de uma exigência imensa, como todos sabem. Mas é uma forma também de conhecer melhor o Colégio de Cardeais na sua diversidade de membros, porque todos sabemos que o Papa Francisco valorizou bastante países, regiões que nem sempre são devidamente valorizadas na geopolítica mundial. O Papa ultrapassou esses limites que existem por aí, países que não têm maior importância no mundo de hoje, mas o Papa soube valorizar, porque a importância é a mesma na Igreja, ou talvez merecedores de atenção ainda maior da parte da Igreja. Então, isso também é até bonito ver ali essa pluralidade de origens dos cardeais. Eu conheço um bom número de cardeais, aqueles que são mais antigos, que estão há mais tempo, nem todos eleitores, e conheço também um bom grupo dos novos, diria, daqueles de Francisco, desses cardeais do Papa Francisco, porque, naturalmente, nessas reuniões que eu participo, vou conhecendo ao menos os membros desses dicastérios nas assembleias e, sobretudo, eu tive a oportunidade de participar dos últimos sínodos realizados justamente pelo Papa Francisco, o sínodo do matrimônio e da família, o sínodo da juventude, agora o sínodo sobre a sinodalidade. E aí também se encontra muitos cardeais. Então, não é que agora que eu comecei a conhecer os cardeais, mas sem dúvida que é uma oportunidade para estar mais próximo, para conviver mais proximamente, não só para partilhar reflexões em plenário, porque isso é muito importante, mas para a gente se encontrar, por exemplo, ali na chegada, no momento do intervalo, em algum outro momento que a gente possa estar juntos. Então, é uma riqueza muito grande estar ali. Mas, sinceramente, o fato de nós estarmos vivendo esse momento do falecimento do Papa, a gente traz no coração pesar, um sentimento de pesar. Não perdemos a esperança mesmo, porque estamos na Páscoa, celebrando a Páscoa. A mensagem do Papa foi de esperança, de paz nessa Páscoa. Foi a sua Páscoa, está sendo a sua Páscoa, a sua participação na Páscoa de Jesus. Mas a gente sente, sem dúvida, que eu não digo, se fosse apenas um encontro de cardeais, certamente haveria uma alegria muito grande do encontro. Não deixo de
estar contente de poder encontrar esses irmãos cardeais e com eles compartilhar essa responsabilidade da escolha do novo Papa nesse momento tão exigente da vida da Igreja e da humanidade. Mas, sem dúvida, que não ter o Papa, eu que me habituei a vir a Roma, encontrar o Papa, boa parte das minhas reuniões, o Papa estava presente, sobretudo essas do Conselho de Cardeais. Não era possível fazer uma reunião do Conselho de Cardeais sem o Papa. Então, estava presente o Papa, eu me encontrava com ele, era a minha primeira saudação, era encontrar com ele, era abraçar o Papa, era dizer uma palavra. Nós estamos abraçando o Papa, mas de coração, e esse abraço é imenso. Eu, como disse há pouco, estou impressionado com a multidão que se aproxima de Papa Francisco, de todas as idades. Você tem jovens em grande número, é claro, já tinha os que vinham para o Jubileu dos Adolescentes e também para a canonização de Carlo Acutis, mas sem dúvida que é muito mais do que nós poderíamos imaginar. E mesmo aqui da Itália, mais próximos, né, quanta gente está aí presente, da Europa. Uma pena que o Brasil, nós não temos facilidade de vir de lá para cá no momento como esse funeral do Papa. Aqueles que já tinham previsto de vir por causa da canonização do Jubileu, se tornou mais fácil. Mas, de qualquer modo, é um momento que a gente traz no coração pesar, mas uma gratidão muito grande ao Papa Francisco. Eu digo a gente, porque não sou só eu compartilho dessa gratidão, dessa admiração e dessa estima que tanta gente tem por ele. Para concluir, as pessoas em casa, os fiéis católicos no mundo inteiro, devem estar agora pensando a respeito desse futuro aí próximo. Como o Papa vai lidar com essa temática, com aquela outra temática, com este assunto, com este aspecto da vida da Igreja? Existem assuntos que assustam aos cardeais, temas que são difíceis para os cardeais, para a vida da Igreja neste momento. Eu digo, a Igreja tem respostas para todos estes assuntos, mas como ela sente isto é uma dificuldade pesante, como se fala aqui na Itália, pesada, lidar com temas difíceis? Olha, o Papa Francisco, dentre tantas outras coisas, nos ensinou que é o Espírito Santo quem dirige a vida da Igreja. Por isso é que na própria metodologia do Sínodo dos Bispos, o Papa incluiu, mais do que o normal, momentos de oração. E um método, discernimento que se buscava espiritual, sempre orante. E o Papa tinha uma confiança imensa em Deus. Eu sou testemunha da fé que o Papa Francisco tinha. Por isso que ele era corajoso de ir em frente, de enfrentar os desafios do mundo de hoje, buscando a fidelidade ao Evangelho, à doutrina da Igreja. Mas ele nos ensinou primeiro isso, diante de tudo que está aí, dos desafios que estão aí, a fé, a confiança na graça de Deus, confiança na ação do Espírito. Segunda coisa que ele nos ensinou e enfatizou muito nesses últimos anos era esse caminhar juntos, esse assumir juntos, compartilhando a missão de acordo com as diversas vocações de ministério. Não quer dizer que, quando se fala de assumir juntos, não vai se dar o devido valor àquilo que é específico de cada vocação. Mas o Papa nos ensinou a enfrentar juntos os desafios, sem jamais desanimar. Eu ficava impressionado como que diante de situações difíceis, primeiro do mundo de hoje, ou situações às vezes internas, desafios internos da Igreja, como o Papa conservava serenidade, confiança em Deus e seguia em frente. O Papa não se deixava abater, não se deixava abalar por críticas, por questionamentos, procurava acolher sim aquilo que era apresentado de maneira respeitosa. Isso sempre vai ter, né? Críticas, questionamentos. Então, aqui que eu queria chegar, né? Eu acho que o novo Papa, primeiro, ele vai ter seu jeito próprio de ser, sem dúvida, cada Papa tem a sua marca pessoal. Mas o Papa, certamente, vai vivenciar isto que o Papa Francisco nos ensinou de maneira toda especial. Primeiro, essa confiança na graça de Deus, saber que Ele conduz um rebanho que é de Cristo, que Cristo confiou a Ele como sucessor de Pedro, um rebanho
imenso, com tantas coisas bonitas, mas também com tantos desafios. Depois, certamente vai continuar a querer contar cada vez mais com a colaboração das pessoas. Participação, comunhão e missão não são slogan que agora fica para trás. São atitudes, são posturas a serem cultivadas na igreja. E um novo Papa não vai enfrentar sozinho os desafios. Ele vai enfrentar confiando na graça de Deus, mas também certamente buscando a colaboração de outros. Se ele vai ter um modo próprio de organizar alguma coisa, mas de modo geral o Papa dá sequência àquilo que a Igreja já dispõe na sua doutrina e no seu direito canônico. Mas a sensibilidade pastoral, os enfoques, temos que aguardar. Mas para dizer, há assuntos delicados, há desafios, nós estamos aos poucos refletindo sobre tudo isto. Eu não posso aqui entrar em detalhes, porque nós temos reserva, não é só do conclave, também dessas reuniões. Embora na imprensa às vezes saia alguma coisa mais específica, mas nós temos um compromisso, um juramento. Não é só no dia da... Às vezes alguns pensam que o juramento é só aquele solene que aparece às vezes na televisão, que se faz ali no início do conclave. Deverá ser feito, aquele juramento mais solene. Mas todos os dias, os cardeais que chegam, no início fazem o juramento, onde se compromete a guardar total sigilo do que é conversado. Então, eu diria assim, não entro aqui em assuntos particulares que já começam a ser tratados, mas posso dizer dessa postura fundamental, dessa atitude que um novo Papa, com certeza, vai trazer. Não há Papa sem a graça de Deus. O Papa Francisco sempre dizia, rezem por mim, por quê? Porque ele sabia que sem a oração, sem a graça de Deus, não conseguiria. E a mesma coisa, esses esforços todos, esse conselho que eu fiz parte, foi uma iniciativa do Papa justamente para ampliar a participação na igreja, respeitando sempre os diversos carismas, ministérios, vocações, mas procurando contar com a colaboração de muita gente. Bem, eu quero agradecê-lo muito e eu vou brincar com o senhor, como eu vejo que muita gente aqui já está brincando com os senhores, e eu sei que posso fazer isso. O senhor volta para Salvador? Olha, eu tenho minha passagem de volta tranquilamente. Eu disse isso aos jornalistas no aeroporto, né? Porque foram lá me encontrar no aeroporto, quando eu estava me despedindo, e já deixei tarefas agendadas para a minha volta, mas também meu bilhete, embora a gente arrisque um pouco, porque não sabe bem quando é que vai terminar, mas que a gente volta, eu provavelmente vou precisar remarcar minha passagem, porque não sei bem o dia que termina o conclave. Só Jesus é quem sabe, o Espírito Santo é quem sabe. Mas, com certeza, eu vou estar assim retornando ao Brasil, como tantos outros, e vou continuar a colaborar, se o novo Papa assim quiser, em algum dicastério da Cúria, porque que eu entenda, as funções agora cessam e se aguarda a eleição do novo Papa. Mas eu peço a todos que continuem unidos em oração. O Papa Francisco, nessa última etapa da sua vida, de enfermidade e de sofrimento, ele uniu ainda mais a igreja em oração. E, com certeza, aquele que pediu rezem por mim, está nos pedindo a rezar pela igreja hoje, né? Então, isso sim, vamos rezar por ele nesses dias dos seus funerais, mas vamos rezar pela igreja. E a oração pela eleição do novo Papa é bom ter presente. Ela começaria depois daqueles 9 dias de missa. Não está proibido alguém já suplicar a Deus, mas não é no momento aquilo que é próprio da igreja. O próprio da igreja nesse período é, de fato, a oração pelo Papa falecido, o Papa Francisco. Agora, a oração pelo novo Papa, pela eleição do novo Papa, com tudo aquilo que representa o conclave, se aguarde um pouco, porque devagar nós vamos caminhando, certamente guiados pelo Espírito de Deus. Podemos terminar com a bênção de Deus? Claro. Então já é uma bênção poder estar refletindo juntos, nesse momento tão especial na vida da nossa igreja, mas quero aqui agradecer a vocês da Canção Nova pelo trabalho, pela missão evangelizadora que tem, e pedir a Deus a bênção para todos que nos acompanham nesse momento, e pedir a vocês que continuem a rezar por nós. Que Deus, na sua infinita misericórdia,
derrame sobre todos as suas bênçãos, ilumine e fortaleça sempre na vivência desse tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim a gente terminou essa boa conversa, essa boa chiacchierata aqui na Itália com Dom Sérgio da Rocha, arcebispo primaz do Brasil, cardeal da Igreja, e que está aqui exatamente para este momento histórico. Retorno agora com nossa programação normal. A Canção Nova com você está aqui no coração da Igreja.